Imaginam que durante séculos eles viveram como sombras, escravos invisíveis sob o peso de um império implacável. Mas o silêncio de Deus estava prestes a ser quebrado. Não por sussurros, mas por trovões, sangue e fogo. O rio que sustentava a vida se tornaria a cor da morte. O céu, lar de luz, despejaria trevas sobre a terra. E o coração de um rei endureceria diante do impossível. Esta é a história do Êxodo, quando a mão de Deus se levantou contra o Egito, e cada praga foi um golpe contra a arrogância humana. Entre milagres e destruição, o sangue selaria a libertação de um povo e mudaria o curso da história para sempre. O chamado e a primeira confrontação. Imagine viver sob o peso de 400 anos de silêncio, 4 séculos de gritos engolidos pela poeira, de lágrimas que secaram antes de chegar ao chão. O sol nascia todos os dias sobre um Egito que não conhecia misericórdia, onde o sangue dos hebreus misturava-se ao barro das cidades que eles construíam. Era um cativeiro tão longo que muitos já haviam esquecido o sabor da liberdade. Mas no céu, o tempo de Deus havia chegado, e ele escolheria um homem improvável para desafiar a nação mais poderosa da terra. A história nos ensina que, muitas vezes, os maiores libertadores começam como fugitivos, inseguros e imperfeitos. Moisés não era um herói moldado pela confiança, mas um homem que carregava o peso de erros e o medo do fracasso. E ainda assim, quando a sarça ardente queimou diante de seus olhos, sem se consumir, ele ouviu a voz que mudaria sua vida e a de milhões. Talvez você se sinta pequeno demais diante do tamanho da missão que Deus colocou no seu caminho. Mas lembre-se, não é sobre o tamanho das suas forças, é sobre o tamanho do Deus que o envia. O deserto de Midian havia se tornado o esconderijo de Moisés. Ali, cuidando de ovelhas, ele tentava esquecer o Egito e as memórias que o perseguiam, até que um dia comum se transformou no dia mais extraordinário de sua vida. Entre as rochas secas, uma chama surgiu, intensa, viva, impossível. Moisés se aproxima, intrigado, e é chamado pelo nome, 2 vezes. Moisés, Moisés. Sua resposta ecoa simples: eis-me aqui. Então vem a revelação. Ele voltaria ao Egito não como príncipe, mas como porta-voz do Deus dos seus. O coração de Moisés treme, suas objeções se multiplicam. Eu não sei falar, e se não acreditarem em mim? Mas Deus não negocia sua escolha. Ele equipa o chamado. Dias depois, Moisés está diante de Faraó. O palácio que antes fora seu lar, agora é território hostil. Ele ergue a voz e pronuncia a frase que ecoaria pelos séculos. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. O rei do Egito ri com desprezo. O jogo está apenas começando. Quando Deus decide libertar, nenhuma coroa é capaz de impedir. A coragem começa no instante em que dizemos sim ao chamado, mesmo com o coração ainda tremendo. As 10 pragas, o choque entre deuses. O Egito acreditava que seus deuses eram invencíveis, protetores do Nilo, do sol, da colheita e da vida. Mas naquele momento, um Deus invisível aos olhos deles começaria a derrubar, um a um, os pilares da fé egípcia. Não seriam apenas sinais, seriam golpes diretos no orgulho de um império. E cada praga seria um recado claro: não há outro como o Senhor. Quantas vezes enfrentamos gigantes que parecem intocáveis? Pessoas, sistemas ou circunstâncias que acreditam estar acima de qualquer mudança. O que Deus fez no Egito foi mostrar que não existe trono tão alto que não possa ser abalado. Quando ele decide agir, a corrente mais grossa se parte, o muro mais forte desmorona. Assim como Moisés não foi chamado para discutir com Faraó, mas para declarar a verdade de Deus, nós também não somos enviados para medir forças humanas,
mas para confiar que o poder divino fará o impossível. O Nilo, orgulho e fonte de vida do Egito, se transforma em sangue. Os peixes morrem, o cheiro é insuportável. Faraó fecha o rosto e endurece o coração. Em seguida, uma invasão de rãs cobre palácios e ruas, transformando o luxo em caos. Quando o pó da terra se converte em piolhos, nem os sacerdotes conseguem evitar o vexame e admitem: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não cede. A cada recusa, uma nova ferida se abre. Enxames de moscas, a morte dos rebanhos, feridas purulentas nos corpos, chuva de pedras que despeça as plantações, gafanhotos que devoram o que restou e trevas tão densas que podiam ser tocadas. Mas nada atinge mais o coração do Egito do que a última praga anunciada, a morte dos primogênitos. Enquanto os hebreus marcam os umbrais de suas portas com sangue de cordeiro, o anjo da morte percorre as casas egípcias. O choro se espalha como um rio de dor, e o rei finalmente diz: vão, sirvam ao Senhor como disseram. Era o começo de uma liberdade há muito prometida. O poder de Deus não é apenas para livrar, é para mostrar que nenhum inimigo é grande demais quando ele está à frente da batalha. A fuga e o milagre do mar. A noite estava carregada de pressa. Pão sem fermento, sandálias nos pés, cajado na mão. O povo de Israel deixava o Egito com o coração acelerado, sem olhar para trás. Mas, enquanto marchavam rumo à liberdade, um rugido distante começou a crescer. Era o som das rodas dos carros de guerra, o estrondo de cavalos velozes. Faraó havia mudado de ideia, e o exército mais poderoso do mundo agora avançava contra um povo desarmado. Às vezes, a vida nos coloca em encruzilhadas impossíveis, o mar à frente, o inimigo atrás e nenhum caminho visível para escapar. É nesses momentos que descobrimos que a fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas confiar que Ele vai agir no tempo certo. Moisés não precisou inventar uma estratégia, ele apenas transmitiu a ordem divina. Não temam, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor trará hoje. Quando o impossível se aproxima, o medo grita, mas a fé responde mais alto. O povo, desesperado, acusa Moisés. Foi para morrer no deserto que nos tiraste do Egito? Mas Deus ordena: diga aos israelitas que marchem. E então, algo nunca visto acontece. Moisés ergue o cajado sobre as águas, e um vento forte vindo do leste sopra durante toda a noite. As águas se dividem, formando paredes líquidas à esquerda e à direita, e o fundo do mar se torna terra seca. Com passos trêmulos, mas cheios de esperança, homens, mulheres e crianças atravessam. Quando o último israelita pisa em segurança, o exército egípcio já está no meio do mar. Moisés estende a mão novamente, e as águas retornam com fúria, cobrindo carros, cavalos e soldados. O silêncio que se segue é quebrado por um canto de vitória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. A travessia não foi apenas um milagre físico, mas um divisor de águas espiritual. Ali, Israel deixou de ser apenas um povo oprimido para se tornar uma nação conduzida pela mão de Deus. Quando tudo parece fechado, Deus não apenas abre um caminho, Ele cria um que nunca existiu. O deserto, a aliança e a terra prometida. O mar havia se fechado atrás deles, mas a liberdade recém-conquistada não seria o fim da jornada, era apenas o começo. O deserto agora se estendia diante de Israel como um teste implacável. Não havia muralhas para escalar, mas havia calor abrasador de dia, frio cortante à noite e um silêncio que pesava mais que correntes.
E, entretanto, era ali que Deus iria ensinar ao seu povo quem ele era. A liberdade não é apenas sair de um lugar, é aprender a viver de um jeito novo. Muitas vezes, Deus nos tira daquilo que nos aprisionava, mas ainda precisa tirar o Egito que ficou dentro de nós. O deserto é aonde Ele nos molda, nos disciplina e nos prepara para algo maior. É fácil confiar quando há abundância. O verdadeiro desafio é crer quando o pão e a água dependem de um milagre diário. No silêncio do deserto, Deus forma guerreiros espirituais. Dias após a travessia, a água acaba, o povo reclama e Deus transforma águas amargas em doces. Quando a fome chega, o maná desce do céu como um lembrete diário de que ele sustenta. No Monte Sinai, o topo é envolto em fogo e fumaça, e Moisés sobe para receber as tábuas da lei, a aliança que faria de Israel não apenas um povo livre, mas um povo santo. Entre vitórias e tropeços, Deus permanece presente. Coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Mesmo quando a incredulidade leva muitos a cair no caminho, a promessa continua viva. Depois de 40 anos, um novo líder está diante do Jordão. O rio se abre e Israel entra na terra prometida, cumprindo a promessa feita a Abraão séculos antes. O ciclo se fecha, não pela força humana, mas pela fidelidade de Deus. A jornada pode ser longa e o deserto pode parecer infinito, mas para quem caminha com Deus, cada passo é uma preparação para a promessa. Se você gostou dessa mensagem, deixe o like, inscreva-se no canal. E até a próxima!